podcast da DLG Mídia. Eu sou multi, eu apareço em vários podcasts. Ó, que legal, que chique. Gente, eu estou muito feliz. Vocês sabem quem está comigo aqui? Bom, primeiramente, eu sou a Vanessa Prado, Van Tagarela para os mais íntimos, aparece meu GC. Agora, quem é que está aqui comigo? Vou falar igual o meu amigo Serginho da Pop Live. Sabe aquela cuts? Ela começou, assim... De repente eu a conheci num rolê, ela tava lá, tranquila, com o marido dela, vendo um show. Eu apareci, sentei do lado dela, a gente começou a conversar e deu match. Deu match. E aí o pessoal das bandas estão adorando. Quando ela teve a oportunidade de vir aqui no aniversário do Tagarelante, de 1 ano, os músicos que estavam aqui se apaixonaram por ela. E ela contou a história, tudo. Um pedacinho. Só que hoje ela tá no episódio da DLG Mídia para contar detalhes sobre a vida dela, sobre o buffet, como nasceu, porque todo mundo tá pedindo, todo mundo se apaixonou por essa loira maravilhosa. Então, comigo hoje eu tenho a honra de poder fazer uma entrevista com esse ser humano maravilhoso, a Elaine da Morateles Buffet. É um prazer, Vanessa, servir vocês com tanto carinho, ser reconhecida através do seu podcast e essa equipe por trás de você, que a gente sabe que não é só você, né? Estou muito feliz e muito grata por estar aqui hoje. Gente, vocês viram que cuts, como diz o Serginho? Que cuts que ela tem! Falei, ó, meu Deus, ela é um anjo na minha vida. Bom, vamos lá. Elaine, empresária no ramo de buffet itinerante gastronômico desde 2018. Eu quero saber como que tudo começou. Por favor, Elaine, me conte que nem eu sei detalhes. Eu sempre fui a tia dos universitários. Eu tinha um restaurante pequeno que se tornou imenso. Então, eu tinha os períodos que eu abria a mesa, né, a pista de refeição do restaurante, às 11 da manhã. Chegava a ter 100 pessoas às 11 da manhã, 11h30 mais 100, meio-dia mais 100. Chegavam pessoas de tudo quanto era lugar ali para conhecer a tia Elaine. Nunca foi o prato. Então, eu sempre acolhi todos com abraço, com carinho, como se eu fosse realmente da família. E foi aí que comecei a trabalhar com refeição. Não era um buffet, era um restaurante. Quando, em 2018, um dos meninos precisou acolher a família, vindo do Mato Grosso, para a formatura, eu fiquei 5 dias com eles, um feriado. E foi apaixonante acordar de manhã, fazer bolo, fazer café, criar o cardápio. Nunca foi meu cardápio, eu não tenho um cardápio meu, afetivo, eu tenho o seu. A macarronada da sua avó, o lanche que vocês comiam na merenda da escola. Então essas peculiaridades eu sempre abrangi conversando. E surgiu o buffet do nada. Eu levei meus filhos para trabalhar, meu marido para assar carne e eu para ser a tia deles por 5 dias. Foi aí que começou toda essa história maravilhosa. Nossa! E não tem fim. Até hoje, nós temos buffet de 700 pessoas. Mas também eu vou na casa da pessoa e faço um jantar que ela gostaria de fazer e não tem tempo. Então, esse é o diferencial do nosso buffet. Por que itinerante? Eu não aceito um lugar fixo, eu impor para você, esse é o meu buffet. Porque ele não é meu, ele é teu. É aquela chácara que você quer, é aquele salão que você escolheu. E eu estou lá, trabalhando com tanto amor, que quando eu falo amor, é a minha responsabilidade, é a minha honestidade com os seus convidados. A visibilidade, de repente tem uma senhora ou uma criança que não pode catar a refeição na mesa. Eu saio dali, vou lá e sirvo a pessoa. Então não é diferente. Eu falo que teríamos que ser todos assim. Hoje eu não tenho espaço físico do jeito que eu gostaria. Não é o meu projeto para o futuro. Mas o meu projeto é continuar sendo o que vocês precisam de mim. E nunca o que eu quero para mim. Nesse ramo. Olha, gente, eu vou fazer um adendo rapidinho. O ano passado, não lembro qual foi o mês,
ela foi fazer um aniversário num prédio, No né? prédio. E eu fui de uma senhora, que delícia. Primeiro que era tudo maravilhoso, tudo muito bom, mas o capricho, o detalhe de tudo, até da flor, do detalhe que ela ia colocar na flor, que é o arranjo que ela colocou na mesa. Ela é muito detalhista. E aí ela, aniversariante, ela não era uma pessoa que era uma senhorinha, ela foi lá, ela colocou tudo, ela organizou, ela fez, sabe? Gente, é diferente quando você vai num buffet, não todos, tá? Em espaço físico, mas o amor, o capricho, a dedicação, eu fiquei assim, eu fui lá pra ficar tipo 1h30, era pra fotografar, eu fiquei lá praticamente até acabar a E festa. almoçou conosco. Almocei com ela, fiquei lá até a final, conheci o filho dela. Gente, que graça! Vale muito a pena. Assim, é um amor que eu acho que aquilo que você falou, todo mundo teria que ser desse jeito. Ainda bem que nós temos algumas pessoas que são abençoadas e fazem esse trabalho maravilhoso. Eu fiquei apaixonada aquele dia. Aliás, se quiser me convidar para mais, você pode me convidar. Foram fotos lindas. Quais foram os maiores desafios desde 2018 até agora? São 8 anos, são 9 anos. Retirar a família do negócio. Então, na pandemia, Era o que eu te perguntar da nós pandemia. praticamente quebramos, porque eu insisti em levar a marmita, eu insisti em pagar o funcionário enquanto não estávamos trabalhando. Eu cometi erros durante a pandemia, né, como administradora. Por quê? Porque eu queria ser mais emotiva, eu fui mais emocional do que racional. E as pessoas me dizendo que não iria abrir, eu insisti por 1 ano na pandemia, trabalhando no anonimato, porque nós não podíamos trabalhar. E foi isso que me deixou muito triste, né? Eu tive síndrome de pânico, eu vi meus clientes, mais que um, falecerem pela Covid. E então, foi um ano que eu fiquei doente com o planeta. Então, esse ano, para mim, foi de aprendizado como empresária. E quando retornou a pandemia, eu retomei só com o buffet, porque eu queria fazer só o que eu gostava, 100%. E o restaurante eu não ia conseguir fazer sozinha. Eu não ia ter uma equipe 100% de doação como era a minha família, mas eu preferi retirar minha família do meu negócio, do meu projeto de vida, da minha felicidade, e cada um partiu para um veio, que até hoje eles falam que estão muito felizes, graças a Deus, mas foi muito doloroso essa transição para mim. Você já trabalhava com eventos ou foi uma virada de carreira? Foi uma virada. Foi uma virada e até hoje eu me surpreendo. Gente! Eu pego eventos para 700 pessoas. Nossa! E eu comando a equipe como se eu estivesse na cozinha da minha casa. Eu sei que é um dom e eu agradeço a Deus todos os dias por isso. Então, ao entrar em qualquer local, eu oro pela proteção da minha equipe, pela minha proteção, e ao sair, deixando tudo limpo, tudo maravilhoso, tudo cheiroso, eu agradeço. Então, esse dom, ele é meu. E foi uma virada. Eu sou formada em administração de empresa. Eu trabalhei com recursos humanos pela minha vida inteira. Hoje eu tenho 56 anos e nesses 56 anos eu só tenho 8 que eu faço uma refeição completa. Porque nem comida eu fazia. Então, quando me veio tudo isso, porque no restaurante eu tinha cozinheira. Eu administrava o restaurante. Mas no buffet, eu passei a fazer tudo. Desde um simples arroz até uma comida de outro país. A pessoa falar, eu comi uma guacamole, mas ela era diferenciada. Eu chegar no ponto da guacamole da pessoa. Uma comida, mediterrânea. Eu chegar no ponto que a pessoa quer. Então, tudo isso eu fui desenvolvendo o dom. Então, quando eu falo que o buffet foi uma virada, eu deixei de pensar no restaurante. E o restaurante é uma rentabilidade muito alta, né? E muito firme.
E o buffet não, o buffet você tem que fazer o cliente, visitar o cliente, mostrar a sua forma de pensar que vai agradar. Uhum. E nunca, nunca, até hoje, eu apresentei menos. Porque se eu tinha que ter uma reunião ou se eu tinha que ter 10 reuniões, eu estava disponível. Essa mulher é um luxo, gente. O que diferencia Moratelli de outros buffets da região? Quando eu falo a palavra amor, né? Eu falo que é um buffet de amor. Esse amor que eu falo, ele vem junto com a responsabilidade. Eu amo o que eu faço e eu vou transformar a sua vida leve naquele momento. Você vai receber parentes ou não? Você vai ter uma equipe ou não? Você vai ter funcionários extras que também vão se alimentar ou não? Então, nós vamos ter esse amor com você, de te trazer essa leveza. Eu trago para o cliente zero problemas. E olha que eu já tive tantos, né? A parte de bastidores, muitos problemas. Então, eu falo que o cliente sabe apenas o que deu certo. Então, se alguma coisa deu muito, muito errado, eu resolvo. E se deu pouco errado, eu resolvo também. Então, nós já tivemos tempestades que destruíram galpões, a gente ter que trabalhar dentro de um espaço físico para 100, 200 pessoas. Eu já tive parte de clima, que sempre prejudica mais, mas eu já tive problema com gás, problema com panela, problema com funcionários, né? Que sempre a gente sabe que a vida de um é diferente da vida de outra pessoa, né? Sem julgar. Qualquer um que me serviu até hoje me serve, mas é tudo muito diferente do jeito que eu penso. Então, eu já trabalhei com partes do meu corpo totalmente assim. Se fosse para um dia normal, eu estaria de cama, mas eu fui lá honrar com o meu compromisso. Não por eu ser empresária, por eu falar que você não ia ter problemas. Uhum. Eu já trabalhei sentada, só coordenando porque eu estava com a coluna totalmente travada e ninguém percebeu. Quando o cliente entrava, eu abraçava, agradecia e em nenhum momento eu tive dores que eu não podia suportar naquele momento. Então, esse amor, essa responsabilidade, nós vemos muito pouco hoje. Nós vemos a pessoa visando o lucro em primeiro lugar. Lógico que o lucro me trouxe até aqui, né? Hoje eu me sinto muito próspera financeiramente falando através do meu ramo de buffet. Mas o lucro vem quando você faz tudo aquilo que você quer com amor. E essa palavra é muito forte. Não é só eu te amo, risadinha e abraços. Eu te amo, eu vou provar para você que eu dou conta de tudo que der errado. Porque dar conta do que dá certo é fácil. Então, a gente precisa ter esse compromisso. E por isso a palavra amor. Não, eu vou começar a fazer um monte de adendo no que ela tá falando. Ela tá falando, eu tava lembrando, gente, do capricho, da festa. Sem contar que depois, no final, eu vou dar meu depoimento como cliente. E os nossos queridos que vêm aqui ontem, por exemplo, que eu gravei, eu vou contar a história. Mas, ó, só um adendo, nada a ver. Ontem, dia 7 de julho, foi o Dia Mundial do Chocolate. E aí, esse ser humano fantástico veio aqui, o que ela trouxe pra gente? Chocolate. Ela pensa em tudo. O ano passado que eu gravei com criança, ela fez o negocinho do copinho, tudo coloridinho. Aliás, eu vou ter gravação esse final de ano também com criança. Vamos trazer. Então, ela faz assim. E eu nem falei, eu só falei quem é a gravação. Ela faz um evento, o aniversário do Tagarelante, gente, ela fez o evento, mas tinha tanta coisa. Os meninos ficaram assim, apaixonados. Foi assim, eu fiquei surpreendida. Falei, meu Deus, ainda bem que Deus colocou essa mulher na minha vida, que realmente é muito amor. Outra coisa que ela não sabe, que eu percebo nela, eu mando mensagem toda segunda-feira, que eu gravo às segundas, o rock, e falo pra ela como que funciona, quem vai estar e o horário que eu tô aqui no estúdio, né?
Eu não, até hoje, nem um dia ela me mandou uma mensagem assim, Vã, hoje eu não tô bem, Vã, não sei o quê. Todo dia a mensagem é aquela mensagem gostosa de ouvir para uma segunda-feira de manhã, com amor, parece que sai até coraçãozinho amor, da mensagem. Você quer, assim, uma mensagem pra seguir tua semana? Manda um oi pra ela, que ela te manda uma mensagem sensacional. Ela tinha que ser coach também, porque eu vou te falar, viu, que você recebe cada coisa dela. Mas depois eu vou dar o meu depoimento sobre esse ser humano que está aqui do meu lado. Vamos lá. Quais são os tipos de evento que a Moratelli, além de fazer agora o podcast Camarins das Bandas, além disso, por favor, o que a Moratelli faz? Vanessa, eu entrei no nicho que eu amo, que é a decoração. Então, a festa de 15 anos, nós não fazemos decoração, mas nós temos uma equipe para indicar a parte de decoração de festa de 15 anos, de casamento. Tá muito top, tá muito lindo. Eu falo que a emoção que me dá quando eu vejo tudo pronto é quando eu vejo uma escola de samba na avenida. Acho que quem nunca teve essa oportunidade vai. Quando você vê aquele carro alegórico gigamenso, né? Gigante. E você fala, nossa, como que constrói isso? Então, nós tivemos eventos para a festa de 15 anos muito bonitos. E o que era o cardápio? Churrasco. Acompanhamento de churrasco. Mas todo o envolvimento cenográfico, nós estamos dando mais sequência nisso. Casamentos, onde a pessoa nos remete à vida dela, desde quando começou a namorar. Então, os eventos de casamento que a gente faz, ele é intimista, ele é do jeito que você quer. Então, não existe um cardápio fixo? Não temos. Ele é personalizado? Não. Eu tenho catálogo, eu tenho cardápio, você me manda um oi no WhatsApp, eu te mando o catálogo todinho, nunca sai igual. Nunca. Tanto é que o catálogo é também vasto. Então, eu começo pelo tipo de arroz, pelo tipo de massa, pelo tipo de carne. Eu vou sentindo realmente eu vou sentindo o paladar da pessoa. Que a festa é dela, não é minha. Não quero impor nada meu. Eu imponho a minha louça, a minha prataria, a minha decoração. Eu falo, olha, vamos usar isso aqui e tal. Esse movimento de luzes, como você tem aqui. Antes de eu sentar aqui, ela falou, você vai sentar aqui, essa luz, essa câmera. Então, eu faço isso com o meu cliente para que tudo saia tão perfeito. E no final, isso me traz muitos retornos. Eu sou empresária. Além de eu ser uma empresária visionária, eu sou empresária que eu vou te servir muito bem, porque é o meu nome que está ali. Então, hoje eu faço aniversários de 15 anos e casamentos que eu não fazia antes. E sempre de clientes que eu venho atendendo de 8 anos para cá. Meus clientes são fixos. Durante um ano, eu repito o cliente 2, 3 vezes. Então, não é só um evento de 60 mil reais. É um evento de 2 mil. Eu vou receber pessoas na minha casa. Você traz, Elaine, aquele arranjo de flor? Você vem cozinhar para mim 2 horas e me traz aquele arranjo de flor que você faz, um exemplo, essa semana. Eu levei um arranjo desse tamanho, ficou um luxo. Tirei fotos maravilhosas, a comida foi um filé mignon no molho de mostarda de João. Ai, não foi um arroz, eu tô com fome. Foi um brócolis com molho branco. Eu não almocei, mulher. E o arranjo lá. Então, além da comida para 2 pessoas, para 200, para 700, nós fazemos também casamento, aniversário de 15 anos. Eu tô muito forte em evento corporativo. Que bom. O tal de brunch da tarde, né? Que é o café da tarde. Me convida para um que eu quero ir. Cheio, mas nós temos que fazer aqui. Ai, vamos fazer aqui. Essa mesa completa, com flores, com doce misturado com finger food, petiscos, misturado com lanches. Fazer essa mesa aqui toda. Ai, que chique, gente. Então, eu tô muito forte em eventos corporativos, empresários estão me procurando para coffee break, para brunch da tarde, inclusive jantinhas, nesses ramequins maiores, né? Esse aqui é de 50, mas tem de 200 ml. Então,
é tudo muito prático para mim hoje, após 8 anos, né? Tudo muito fácil. E sempre eu tô aprendendo. Então, você falar para mim, Elaine, eu quero comer esse bombom, mas eu quero que você faça. Eu vou pesquisar e vou fazer vários até dar certo. Então, eu estou sempre aprendendo. Eu estou sempre pesquisando, né? Então, aniversários, eventos corporativos. O meu forte é chácara. É ficar com o pessoal na chácara desde manhã, de tarde, de noite. 7 horas eu tô indo embora, eu deixo lá tudo pronto. Então, isso é gostoso para mim. Mas não é o meu desejo. Meu desejo é agradar você da forma que você quer. Nesse tempo todo, você já, desde 2018, já teve alguns imprevistos. Sim. Como que você lida com isso? Como lida com... Você falou agora há pouco que já aconteceu sobre o tempo, sobre a falta de gás, sobre a panela. Como que você lida com isso? Não dá um nervosismo na hora? Como que você lida? Meu maior nervoso é em chácara, quando vem um bicho voando. Eu saio correndo, eu deixo tudo. Só que eu tenho 2 auxiliares, quando é chácara, eu só pego elas por causa disso. Elas matam barata, elas espantam grilo. Pra mim, veio voando é barata. Então, gente, vocês não têm noção que me desequilibra. É um bichinho desse tamaninho que fica assim. Eu já tive cozinha que tinha morcego. Eu já tive churrasqueira que morava uma ratazana na churrasqueira. E como você lidou? Como que você resolveu essa situação? É um desespero. Agora eu fiquei curiosa. É um desespero. Você tem que chamar o caseiro. O caseiro veio com um negócio de choque para espantar. Macaco que rouba coisa na chácara. Então, gente, eu já enfrentei nesses 8 anos a parte de Deus que me livre, né? É isso. Eu tive uma panela de pressão grande, tanto é que eu não uso mais industrial. Eu só uso as maiores que tem residencial de 8 litros. Eu tive uma panela daquelas que abrem assim, né? Que a auxiliar colocou na água erroneamente, enfim, mas não chegou a explodir. Eu já tive torção de pé de funcionário, eu já tive mão queimada, torcida de funcionário. E então eles vêm para mim como se eu fosse uma mãe. E eu chego e falo: não, vamos levar, Amanda, perde 2, né? Leva para o hospital, leva para emergência, mas aí o resto vai ter que cobrir. Então eu saio da cozinha, eu saio da pista, eu deixo tudo e vou fazer o que aquele funcionário estava fazendo. E você, já se queimou alguma coisa assim? Já tive queimaduras nos 2 braços, só que daí uma auxiliar despejou uma coisa de ovos numa leiteira, mergulhou meu braço, não deu nada. Então, o ovo para queimadura é maravilhoso. Não sabia disso, não. Eu não sabia também. Então, eu sempre tenho ovo cru na cozinha. Mas sempre tem cicatrizes, né? Coisinhas que ficam no decorrer. O rosto, né? Modifica. Fica mais pintadinho, tudo por causa do calor, né? Excessivo. Tem alguma história engraçada? Tem. A da linguiça calabresa. Adoro essas coisas. Gente, vocês estão vendo que eu juntei um pouquinho, só uma pinceladinha do tagarelante, porque a gente não pode, deve ter alguma historinha muito engraçada, a gente não pode deixar, né? Qual que é? Agora eu fiquei curiosa. A da linguiça calabresa, gente. Eu tava com um buffet, era para 60 pessoas apenas. A gente fala apenas porque tinha acabado de sair de um buffet para 200. Então, estávamos lá com 20 pessoas para 60, porque era muito vasto, tinha muita informação. Foi logo que apareceu aquelas mesas de frios feitos na mesa, misturado com sementes, frutas, aquela decoração que eu precisava de um artista para fazer isso. Quem é o artista? Meu cunhado. Meu cunhado é churrasqueiro, decorador de mesa, e ele é um auxiliar maravilhoso para mim. Aí eu cheguei para ele, eu falei: Rodrigo, fica na mesa, a auxiliar vai ficar te auxiliando lá com tudo que precisar de frios, porque eu levo tudo em caixas, quantidades, para preencher aquele espaço físico. E eu tô vendo uma auxiliar com uma linguiça calabresa andando para lá e para cá. O salão lá na ponta, a cozinha na outra. E a linguiça andando. E essa linguiça gigante e uma faquinha
desse tamaninho, e ela andava e ela procurando, e olhava para a mesa decorada e voltava. Ela foi, gente, até pro carro, voltou, foi pro estacionamento, voltou com uma linguiça. Eu falei, eu não vou citar o nome dela, mas eu falei, fofa, vem cá. O que aconteceu? Não, porque você pediu para eu cortar a linguiça, como que eu corto? Como que você quer? Eu falei, corta uma linguiça em rodela, como você cortaria na sua casa. Rodelinha, por quê? Eu dou uma pré-feita e faço umas decoraçõezinhas, tal, que o pessoal ama a calabresa, né? Eu amo também. Aí eu falei para ela cortar. Ela ficou olhando para minha cara. Aí eu falei, você já cortou linguiça calabresa? Não, mas não é isso. Eu tenho um tom de falar, eu vou mostrar. Vanessa, você vai picar isso aqui até o fim, dessa forma, eu vou te ensinar. E eu tenho esse jeito de falar agressivo, mas eu tô a 200 por hora em outra coisa. Você não vai falar, oh. E todo mundo me conhece, eu não sou agressiva, eu sou firme. Aí eu falei pra ela, fulana, você vai cortar essa linguiça até o fim. É um pacote de linguiça, acho que tem 36 linguiças em cada pacote de 5 quilos. Ela com a primeira linguiça. Pra lá e pra cá. Aí eu falei, peraí, eu vou te mostrar, porque eu vi que era emocional. Uhum. Aí eu peguei a faca, pus na tábua, porque não tinha pego a tábua, pus a tábua, peguei outra faca, fui cortando. Eu falei, tá bom, tá. Aí ela começou a cortar dessa grossura assim. Aí eu falei, não, mas é igual esse. Não, eu corto assim em casa. Ué, mas ela falou que não cortava? Então, é tão engraçado depois. Aí tinha um coco também, nesse mesmo evento. Tudo nesse evento. Um coco desse tamanho. E eu falei, Meirelle, essa eu posso falar o nome. Meirelle, vai lá e quebra o coco. Não deu 3 segundos, ela veio com o coco aberto. Todo bonito. As voltinhas para sair na foto, né? Lindo. Eu falei, nossa, né? Fiquei quieta, fui fazer outra coisa que tava bem, era bem assim, cada um tinha uma função e tinha que agilizar. Passou uns 3 bufês, gente, ela é minha auxiliar que mata barata. Passou uns 2... Ela é a santa que mata as baratas. Ela é. Passou uns 2, 3 eventos lá, eu falei, Meire, e aquele coco lá? Falou, o quê? Taquei no chão. E tava envolto no plástico. Eu falei, ai, que bom, né? Tava protegido. Foi rápida, ela foi assim, simples e objetiva. Tem briga, tem eu não vou fazer porque ela não faz, tem eu não faço mesmo, eu faço isso, mas não faço aquilo. Em todo evento tem. E quanto maior a responsabilidade minha, menos eu trabalho. Então, você vai administrando, né? Eu não... Tem buffet, a partir de 200 pessoas, eu não faço nada. Eu coordeno. E foi aí que eu aprendi que eu sou empresária. É nessa parte. Então, eu vou ter pessoas que vão fazer, independente de ser do meu jeito. E eu começo a observar, eu começo a coçar a cabeça e falar, ai, meu Deus, não vai dar tempo, não vai dar certo. Aí eu fico, calma, tomando doses de paciência. E aí dá certo. Eu na minha rapidez, eu não vejo, assim, às vezes, aquela auxiliar fazendo o correto. Eu viro as costas, conto até 10 e volto. Tá lá, prontinho, feitinho. Então, foi nesses momentos que eu aprendi a ser empresária. É que não tem como fazer tudo, né? Exatamente. Tem que delegar. Exatamente. E até eu aprender isso. São doses de paciência. Porque a gente tem medo, né? Medo de não dar tempo, medo de não entregar da forma que o cliente pediu. São medos que eu acho que qualquer profissão tem. Você tem medo? Um monte. Não tem umas inseguranças? Você tá falando de um assunto até que eu pensei ontem. Eu tava pensando assim, gente, vai chegar uma hora que eu vou ter que delegar. Por exemplo, eu sou equipe. Igual você. Eu faço tudo. Então tem hora que eu faço corte, eu faço vídeo, eu faço gravação, eu faço edição, assim, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir mais fazer isso. Ou eu faço, me concentro em produzir e delego. Mas eu sou uma pessoa difícil também para delegar. Nossa, eu sou igual a você, vou ter que respirar muito fundo. E eu vejo você tão próspera, porque você é pioneira nessa parte do rock. Você ingressou agora no sertanejo. Você tem essa veia de nos dar a oportunidade de falar sobre a nossa vida.
E isso dá um boom na nossa cabeça, né? Vai expandindo. Tudo que a gente recebe de informação, no momento certo a gente usa. Então eu vejo tanta prosperidade nesse seu veio de podcast, que realmente vai ter uma hora que você vai ter que falar: poxa, não vou poder editar. Poxa vida, hoje eu não vou poder, que nem eu vejo na televisão, as pessoas gravam o comercial antes, mas você vai ter que dar outra pessoa para gravar, a Elaine lá, falar da Elaine, do chopp Cremer, falar do pudim. Então, vai ter uma hora que você vai ter que fazer isso. E vai ser logo, viu? Amém. Vai ser logo. Mas é um processo, eu imagino, eu vou passar por isso, já tô sofrendo, você imagina você ter passado. Vai ser logo. E ainda passo, então... porque são eventos, tem dia que tem 3, 4 eventos. E eu tô com o celular para cada um. Se eu não tenho celular na quantidade, eu pego do meu funcionário. Porque eu tenho que estar vendo. Eu acho que é pela minha idade, eu acho que tem a ver pela educação que eu tive. Não é da parte de empreendedorismo. Porque quando você é uma empresa, você tem que ter confiança naquilo. E essa confiança eu estou aprendendo. Eu ainda não dominei. Então, eu estou aprendendo. O dia que eu falar, hoje eu aprendi, realmente eu vou dar aula disso. Porque é muito difícil você fechar o olho e falar: nossa, fulano lá, tô tranquila. Então, tem buffet que eu envio presente para o cliente que eu não pude estar. Teve um chá de bebê de uma cliente minha de 4 anos para cá, todo ano ela nos contrata. E eu não pude estar presente, eu mandei um presente para ela, ela gravou um vídeo, me dá até vontade de chorar. Ela gravou um vídeo agradecendo tudo, mas eu queria estar lá. E eu estava num evento maior, com um lucro maior, né? Vamos botar o dinheiro, né, na jogada. Mas eu queria estar lá. E eu não podia, porque eu tinha que delegar aquele de 200 pessoas. Então, eu tenho que ter o emocional também equilibrado. Então, ser empresário é isso. Quando um funcionário vem e te pede uma cesta básica, você ter para dar, e te pede um dinheiro adiantado, você falar: não, eu vou dar, ele vai comparecer. E tudo isso acontece, né? Porque nós somos seres humanos. Nós temos dias que a gente não tem dinheiro. E é o nosso empregador que nos salva. Então, essa confiança eu passo para todos que trabalham comigo. Para todos. E todos que trabalham comigo sabem que eles vão comer bem, que vai ter o jantar deles, que vai ter a comida para eles levarem para casa deles, porque eu faço sempre pensando neles também. Então, todos que trabalham comigo, no final, vão levar alguma coisa. Isso é verdade. O dia que eu... Olha lá, eu e os meus adendos. O dia que eu fui lá, só fui fotografar. Gente de Deus, aquele dia... Nossa, mas eu comi bem. Era filé mignon. Era. Nossa, tinha tanta coisa, nem lembro. É tanta coisa. Tinha uma mesa, ela falou da mesa, tinha uma mesa. De frios. Nossa, meu Deus. Aliás, pode me chamar pra mais, eu não ligo. Claro. Não. No problem, eu vou com o maior prazer. Desde quando quando nasceu, em 2018, quais foram as maiores conquistas até agora? Como que foi? Então, os meus funcionários. Hoje eu tenho uma equipe e pessoas que eu indico, pessoas que me atendem, que nunca, não lembro dos últimos 2 anos para cá, a palavra não. É sempre sim. E quando eles estão com muita coisa, Elaine, eu vou servir você. Então, eu tenho funcionários hoje que podem contar comigo e eu posso contar com eles. Isso te deixa tranquila também. Independente deles serem ou não registrados. Porque nós contratamos para aquele momento. Uhum. E então, essa é uma conquista, para mim, que não tem preço. E lógico, a parte financeira é muito rentoso. Você ter essa renda vinda daquilo que você ama fazer. E a amizade que a gente tem com os clientes, com as suas famílias,
mães, esposas, filhos. Eu tive um caso essa semana da mãe de um cliente nosso, que ela estava com diverticulite, internada no hospital de base, e eu fazendo oração para ela, tudo. Então, cria-se um vínculo de amor. O vínculo é precioso demais. Eu falo que essa é a maior conquista nossa do buffet, esse vínculo. Quais são os planos futuros, os próximos passos da Morateles? Pode falar? Pode dar spoiler? Então, esse ritmo que eu tô tá me levando para um local. E no momento é somente um projeto, né? A longo prazo. Mas a curto prazo é permanecer fazendo casamento com tudo completo, decoração, indicando DJ, indicando barman, fechar o pacote e entregar para o cliente sem responsabilidade alguma da parte dele. E eu tenho projetos a médio prazo que em 2 anos eu acho que eu fecho esse ciclo, né? Então, estou muito feliz com as coisas que eu coloco no papel e vejo acontecer degrau a degrau. Então, hoje eu busco ser mais do que ter, mas a matéria vem. Então, graças a Deus, tem projetos que eu tenho no papel. Mas a minha maior satisfação seria hoje ver o buffet como a Jequiti no SBT, Morateles Buffet, Morateles Buffet, Morateles Buffet. Eu almejo isso. Então, eu vou no mercado, alguém já me reconhece. Eu achei que ela não ia contar, agora alguém ela tá já me famosa. Reconhece. Eu tive uma cliente que estava com a filha, eu fui buscar pãezinhos, né, nos Apas lá, e eu sempre pego umas frescuras, umas coisinhas de enfeite e tal, fora do que a gente faz. E a cliente falou, não falou Elaine, falou Moratelli. Moratelli, para de fazer essas coisas gostosas, porque eu posto, às vezes eu cozinhando, eu posto fazendo, eu dou receita. Quem quiser me chamar no WhatsApp, qualquer receita eu passo, né? Então, isso eu quero mais, porque é muito gostoso. Então, o reconhecimento, né, chegou esse ano, que com o destaque do ano de 2025. Ela vai falar sobre isso, crianças. E quero daí para mais. Você faz, eu sei que ela vai responder. Você faz doce e salgado pro buffet? Para festas infantil, nós temos uma equipe que faz os salgadinhos. Mas a parte de salgado, arroz, comida, etc., eu faço. A parte de doces, eu faço mousses, brigadeiros, beijinho, coisas mais simples. Mas nós temos uma equipe que nós indicamos e sempre está à frente de todos os nossos buffets. Então, a mesa é completa. Gente, não, agora eu vou fazer outro adendo. Esses dias ela veio, qual que era de limão? Mousse de limão com creme de chocolate. Quase que eu falei pra ela, deixa a vasilha inteira. Eu levo embora, vou comer. Agora fala quem te indicou o pudim. Então, vocês estão sabendo agora que a gente começou com o pudim, que aliás ela vai fazer um podcast, era pra estar aqui, teve um previsto, que é a Milena, do Pudim Stefanini. A gente vai fazer um podcast com ela também. Esse ser humano aqui... ela estava num evento, depois ela vai falar sobre isso, e ela encontrou a Milena, conhecendo naquele dia, né? Conheci naquele dia. E aí ela me mandou uma foto com ela, tudo, e aí depois ela me explicou, Van, você tem que conhecer. E é claro que boas histórias merecem ser contadas, e ela me contou a história dela, eu falei, todo mundo sempre tem uma história. E aí eu falei, vamos fazer parceria. Mas eu profetizei naquele dia, então, falei assim pra ela. Conte! Falei, Vanessa, ela vai fornecer pudim pro seu podcast, que a Vanessa é uma formiga. Eu sou a formiga. E aí... Quando eu trouxe o mousse de limão com creme de chocolate, eu falei, bom, os meninos gostam mais de coisa azeda, mas a Vanessa vai amar. E aí, essa menina comeu debaixo da mesa. Ai, comi! E bastidor. Ela só faltou agarrar a tigela. Ela não vai levar, não aí vai depois, levar. Um dia depois ela veio trazer, ela ia trazer alguma coisa. Eu falei, traz o doce. Traz o doce. E eu faço de muita quantidade, só que depois da festa eu tenho coisas descartáveis que eu ponho na mesa para o cliente levar. Eles levam a minha pimenta, eles levam a minha farofa, os patês que eu faço, a coalhada síria.
que já é da cozinha da Tatá, né? Que nós temos o CNPJ, Cozinha da Tatá. Fazemos coalhada síria, farofa de soja, né? A vinagrete de pimenta, que virou uma coisa assim. Tem todo o buffet. O que não pode faltar? Era o que a próxima pergunta. Qual é o prato que não pode faltar no buffet? Se eu for fazer uma macarronada gourmet, se eu for fazer um jantar da mais alta assim, culinária, gastronômica, a farofa de proteína de soja e o vinagrete de pimenta. A farofa é aquela que você deixou no dia primeiro? É aquela que eu deixei no dia Gente, primeiro. outro adendo. Meu Deus! Os meninos comiam de colher. Os meninos comeram puro. Géio, o Caldeira, eles comeram puro, o Serginho. Aí, o Braida, eu tava em casa, eu falei assim, eu adoro comer macarronada com farofa. Uma delícia. Colocava aquela farofa, meu Deus, que sonho! Nossa, aquele dia eu me esbaldei. Não, e aí é macarrão com pimenta. Eu falei, gente, não, tem que ter essa pimenta. Então, são coisas que a gente tá criando, desenvolvendo e tá aparecendo e vai brotando, né? E o dia que eu conheci o pudim, eu falei, Milena, ela chegou em mim com tanta sede e eu me vi nela. E isso aqui, pra mim, é maravilhoso. Ah, que bom! É maravilhoso. Eu gosto quando eu vejo os cortes, quando eu vejo você passando debaixo da mesa. Vanessa, você não sabe a positividade que você passa pra nós. Você passa tanta positividade, tipo, compre, é bom. É ótimo, não é bom? Então, é isso que eu falo, que a prosperidade chega até você. Você põe aqui, e daqui a pouco Chopp Cremer, e daqui a pouco pudim da Milena. Então, essas coisas nos deixam muito, muito agradecidos. Eu sou muito grata. E eu passei isso pra Milena naquele dia. Eu falei, Milena, você vai levar esse pudim, por quê? A forma, gente, é muito chuchu. É muito chuchu. É o amor que eu passo na minha comida. É muito chuchu. Então, ela tem eu quero assistir depois, né, o projeto de vida dela, tudo, mas ela tem um amor. E esse destaque do ano de 2025, todos que eu conheci lá, todos foram por amor. Aliás, eu ia ter uma pergunta, vou pular a pergunta e eu volto nela. Todos. Você pode falar como foi essa indicação para o destaque do ano 2025 do programa Nosso Encontro, da Lili Silva? Por favor, fala. Lili Silva apareceu na minha vida. Eu cobrindo um amigo que não pôde ir. E lá se vão 4 anos ou mais que eu conheço a Lili Silva do programa Nosso Encontro. Então, todo ano ela tem os melhores do ano e eu passei a assistir, né? Porque a gente, que nem eu te conheci, passei a assistir você e assim vai. E nós temos muita confiança nas pessoas que... Tá o meu nome aqui, né? Então, eu tenho muita confiança. Quando eu comecei a conversar com a Lili, ela falou, Elaine, vai me falando da sua vida. E eu falava, Elaine, não sei o quê. E tinha por trás disso 200 pessoas votando. E 200 pessoas que conhecem 10, que sabem que 10 conhecem 10, vira 1000 rapidinho. Tanto é que da noite pro dia, eu não ligo muito pro Instagram. Eu gosto do Google, que divulga a minha empresa. Mas meu Instagram, puf, né? Então eu falei, gente, que é isso, né? Aí eu fui tirar fotografias lá com o David Murad, o fotógrafo das estrelas, e me veio isso de presente. Elaine, esteja no buffet que você foi eleita o destaque do ano de 2025, é o buffet itinerante. Então, eu fiquei muito lisonjeada e quando eu pisei no local, todas as pessoas me conheciam. E isso é legal, porque você vê que realmente existe a votação, né? E todas as pessoas me conheciam. Eu conhecia muitas histórias ali, mas as histórias de vida superam qualquer coisa, né? Eu falo que eu sou tão pequena em matéria de história de vida, perto de todos que estavam ali. E as amizades que eu criei naquele dia, nossa, não tem explicação. E foi isso que eu ganhei esse ano. Então, como melhor buffet itinerante,
que é um buffet de amor. E eles votaram em mim. Olha só, meu Deus do céu! Ó, eu tenho mais 2 perguntas para fazer. Eu quero que você deixe uma mensagem. Bom, eu tenho 3 perguntas, né? Depois eu vou dar o meu depoimento. Se você pudesse descrever o buffet Moratellas em uma palavra, qual seria? Eu já sei que ela vai responder, mas tudo bem. Uma palavra. É o amor, né? Sabia! Sabia! É o amor. Eu olho para o meu cliente e eu fico analisando cada palavra dele. E eu sou falante. Mas quando eu tô perto do primeiro dia com o meu cliente, eu ouço tanto e eu vou sentindo aquilo, eu vou anotando. E esse amor ninguém tira de mim. E é o meu buffet. Gente. Ó, eu quero que você olhe naquela câmera e deixe uma mensagem para os empreendedores. Sigam em frente nas suas certezas e não dê ouvidos a ninguém, pois ninguém conhece o que você planejou só para você. Nossa Senhora, isso já deu um corte. Antes de eu finalizar, eu vou dar a minha humilde opinião sobre eu ser cliente dela. Ontem, vou falar algumas coisas, ontem eu gravei ao vivo com o Jack Tequila. Aliás, meninos, beijos. Tequila! E ela mandou várias coisas. Uma das coisas que ela mandou foi um cachorro quente. Que, pelo amor de Deus. De repente, as mulheres desses meninos que estavam aqui, namoradas, noivas, esposas, blá, 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 começaram a mandar mensagem no chat, falaram assim, ai, se o vocalista não me levar um lanche desses. Era ao vivo. Ai, se não sei o quê. Ai, se não sei o quê. Falei, meu Deus. Aí teve uma que falou assim, eu ia deixar esfirra pro Lucas, eu nem vou deixar, porque eu vi que ele já tá muito bem servido aí. Menina, eu consegui separar eu salvei pro Benício, filho do vocalista, porque gente, assim, é uma coisa estrondosa. E quando eu comecei o podcast, eu falei assim, eu gosto de mimar as pessoas que eu amo. Então, eu comecei com o Chopp Kramer, falei, eu tenho não. Conseguiu sim. Wilson, beijo. E aí eu fui falar com ela, a gente se encontrou do nada. E ela super topou a ideia. Eu falei, meu Deus, então eu já tô feliz. Que aí eu vou dar a bebida pros meninos, né? Pra quem vem aqui. E um mimo, esse amor. Porque cada vez que eu falo com ela fala assim, vou mandar isso, vou mandar aquilo. Gente, eu lembro, esse eu preciso contar, uma história engraçada. Eu lembro que tinha desse potinho aqui eu acho que era um patê de lemon pepper. Não faz muito tempo. Foi o Guilherme da Maestric. Tava assim, com 5 pessoas, 5 integrantes de banda. E aí, acabou o podcast. Eles estão muito desse jeito. Tipo, às vezes eles têm vergonha na frente da câmera. Acabou o podcast. Mas olha aqui, ó. Não comi ela nada, comeu, Eu vou comer, mastigar na frente da câmera. Eu mastigo na frente da câmera. Aqui. Não, aqui que eu vou comer depois. Não, a gente come depois. Na hora que acabou o podcast, tinha sobrado. De cada um, sabe? Tinha sobrado. A gente deixa, tem a colherzinha, que é um talher chique, que o pessoal fala assim, nossa, que lindo, não deixa esse prato que eu levo embora. Eu ainda falo, meu Deus, um dia eu acabo levando isso embora. Aí, na hora que acabou, o Guilherme da Maestric e ele comia de colher. Ele comia de colher, falou, pelo amor de Deus. Então, tudo que essa mulher manda pra cá é um amor. E eu fico tão feliz, que eu fico tão tranquila de servir os meninos que vêm aqui, os meninos, as meninas. Eu fico tranquila, eu já sei que eu tenho tudo do bom e do melhor pra servir esse pessoal. Agora entrou o Pudim também, Stefanino da Milena, que o pessoal também... Eu tô tão feliz, gente. Assim, pra mim, então, a minha experiência com ela... Eu não consigo nem agradecer, nem ter palavras, porque ela é um anjo na minha vida. Eu amo de paixão esse ser humano. Até colocar geral aqui, ó. Eu amo de paixão esse ser humano. Ela é muito iluminada. Ela me manda mensagens maravilhosas. Então, assim, quero realmente agradecer. Agradeço. Foi muito bom essa parceria. Na hora que eu falei que ia começar com o sertanejo, ela agarrou o sertanejo também. Então, assim, eu não consigo nem agradecer. É tanto... Eu queria, nossa, de pegar no potinho e de colocar no potinho. Porque o pessoal gosta. Mas nós somos assim. Nós atraímos pessoas assim.
você começa a perceber, esse evento que eu fui, tinham lá 80 pessoas sendo homenageadas, todas eram um pouquinho de mim. Eu vejo um pouquinho de mim em você, eu vi na Milena, eu vejo no pessoal que vem muitas vezes aqui, os que mais íntimos seus. Então, Serginho. nós somos. Serginho. Ele fala da cutis. Ai, gente! Nós somos assim. Então, faz com que nós nos aproximemos ainda mais. Eu sou muito grata a Deus por ter vocês na minha vida. E isso ninguém tira de mim. Ai, mentira! Agora vamos na última pergunta. Essa ela não tá sabendo. Se por acaso você pudesse voltar no passado, no começo de tudo, você mudaria alguma coisa? Se por acaso você mudasse, o que você mudaria? Se pudesse voltar, por favor. Eu mudaria muitas coisas, mas eu não volto no passado. Nem o de hoje. O que aconteceu de manhã, deu certo ou errado, já foi. Eu iria para o futuro. Eu iria para o futuro, eu iria me ver grandiosa na mídia. Mas o passado já não consigo mais. Não penso nele de forma alguma, nem hipoteticamente. Eu me vejo no futuro, me vendo grande. Em tudo que eu quiser. Se hoje eu quiser fechar o buffet e ser uma florista, eu vou fazer e encerrar esse ciclo. Então, o que passou, passou. O que deu certo, deu certo. O que deu errado, ficou lá atrás. Eu não vivo nada e não modifico nada. Porque o que deu errado virou experiência. E o que deu certo me trouxe até aqui. Então, eu sou muito grata de cada segundo. Hoje eu estava vindo para cá e em oração falando comigo, Elaine, já deu tudo certo. É a primeira vez que eu estou diante do instrumento desse maravilhoso, bonito, vontade de cantar, né, pertinho. Vou cantar. Já faço um corte. Esse ambiente, né, de televisão, eu nunca tive num ambiente assim. E eu sei que tudo vai dar certo. Então, o passado já foi. E daqui pra frente é só alegria, né? São tentativas. Vou colocar no geral aqui, amor. Eu quero agradecer. Foi um podcast gostoso, Amém. Tranquilo, fluiu super bem. Depois, agora que ele vai desligar a câmera, a gente vai comer, tá? Eu vou comer o bombom. Eu sou daquelas que come e não tô nem aí. Às vezes o pessoal tá falando. Eu acho engraçado que às vezes o pessoal tá falando. Você já tá familiarizada, eu tô lá né? assim, igual a pipoca. A história, eu tô igual a pipoca, assim, tô comendo, sabe? Eu falo assim, você não vai comer? Eu como. E fico assim. Eu já não tô nem mais aí. É bom comer mesmo. Obrigada, foi lindo, foi maravilhoso. Não sei como eu te agradeço até hoje por tudo, por estar confiando. E nós nem choramos. Nem choramos. Lágrima vem, mas a gente nem chorou. Porque nós somos iguais. Por favor, eu quero colocar a câmera em você. Por favor, deixa suas redes sociais pra eu só te encontrar. Telefone de contato pra eu colocar na internet. Eu vou começar pelo telefone 17 de São José do Rio Preto, 988439640. Eu viajo Brasil. Eu levo até a sua casa o buffet e na sua cidade nós montamos o buffet itinerante. Todas as redes sociais, Google, Instagram, Facebook, está como @ né? Morateles com S, buffet. Então, a sua curtida para mim é muito importante, o seu comentário pelo YouTube, né, que vai passar, é muito importante para mim, tanto positivo e principalmente se você tiver algum negativo para que eu possa melhorar, só que daqui para frente, que passou, passou, né? Então, eu agradeço. E no Google Maps, né? O Google vende muito a parte de restaurante, buffet, e de lá que eu tiro os meus eventos maiores, por incrível que pareça. As minhas indicações, ok, mas o nicho ainda de clientes não chega ao patamar do Google, né? Então, quando a pessoa digita no Google Morateles Buffet, eu tô lá e é de lá que a gente tira o nosso pão de cada dia. Então, tudo que você procurar com o meu nome, entra no Instagram, no Google e no Facebook. Gente, na descrição desse vídeo vai estar as redes sociais dela, vai estar o telefone de contato. Na descrição dos vídeos do Tagarelante também fica aparecendo a logo embaixo, fica aparecendo ela aqui, ó, quando tem Tagarelante.
No começo eu falo, aparece também, tá bom? Nas minhas redes sociais também tem coisas do Morateles. Então, já se inscreve no canal, ative o sininho, já segue a nossa moça da cutis bonita. Né, Serginho? Eu tô aqui comendo. Ó, só rapidinho. Ó, SMR, ó. Perceberam, né? Amiga, terminar de mastigar. Foi um prazer, um prazer. Foi lindo. Obrigada. Não tem nem o que falar. Eu não lembro nada que eu falei, eu vou assistir. Não tem problema, fala bonito. Eu vou assistir. Gente, se inscreva no canal, ative o sininho. E o que ela falou, as redes sociais vai estar na descrição. E já segue lá o Tagarelante também. Muito obrigada. Porque essa mulher, de vez em quando, dá umas aparecidas por lá nos ao vivos. Tá bom? Beijos, até a semana que vem.